em Lucas Lucas 22, versículos 54 a 62. Vamos ler a palavra do Senhor, amém? Acompanhe comigo na sua Bíblia, no seu smartphone, você que está aí com a sua Bíblia aí no seu smartphone, ou quem sabe na sua Bíblia mesmo. Acompanhe conosco a leitura, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 22, verso 54 em diante, até o 62. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou um lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que Deus abençoe a leitura. Pai, eu ainda te agradeço pela leitura da tua palavra. Fala com os teus filhos. Senhor, a nossa esperança continua e está em ti. Agradecemos pela leitura da tua palavra, que já é uma verdade para nossas vidas, e que essa palavra, Senhor, venha nos dar direção, conduzir as nossas vidas, nossos pensamentos, nossas atitudes, e que possamos ser pessoas transformadas por ti através das Escrituras Sagradas. Obrigado por essa noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, a verdade é: quem nós somos diante dessa crise que nós estamos vivendo? Quem sou eu? Quem é você diante dessa situação? Estamos vivendo um momento difícil ainda. E eu não queria me deter muito falar de coronavírus, essas coisas, mas a verdade é que todos os dias, quando ligamos a televisão, nos deparamos com essa situação, nos deparamos com esses ditos. Você não consegue hoje colocar em um canal e ouvir outra palavra a não ser esta palavra que hoje permeia o nosso coração e os nossos ouvidos, chamado coronavírus. E o que a gente vê nessa pandemia é as pessoas em busca de conselho, em busca de afirmação, em busca de uma palavra. Todos precisam ouvir. Que horas nós vamos ouvir sobre cura? Quando que nós vamos ouvir que essa pandemia passou? E a verdade é que países como a França, Estados Unidos, Espanha e outros países da Europa estão preocupadíssimos, têm perdido muitas pessoas, tem morrido muita gente, muitos não conseguem enterrar os seus entes queridos. Quanta perda, quanto prejuízo. Algumas empresas falando que já no segundo semestre provavelmente vai ter que fazer demissão em massa, e há uma preocupação generalizada.
todos ficam preocupados, todos estão recorrendo a Deus, alguns recorrem a Deus, outros se afastam de Deus, e diante de tantos prejuízos e prejuízos incalculáveis, os homens não sabem o que fazer. E a pergunta que fica é essa: e agora? A quem recorrer? A quem nós devemos buscar? E a verdade é, queridos, que me parece que a sociedade ela está sem referência. As pessoas buscam referência. É claro que nós temos um órgão da nossa política aqui, como um órgão forte, né? O nosso presidente está fazendo de tudo para ajudar aí a nossa população, tem dado conselhos à nossa população, mas as pessoas me parece que estão vendo o presidente muito longe, está em busca de referência nos nossos dias e parece que não encontram. Somente Deus pode mudar essa situação, somente Deus pode dar direção. E mais o mundo ele busca Deus em alguém. O mundo busca Deus em pessoas, queridos. Infelizmente, o mundo ele vem buscar alguém como referência, e aí ele procura mim, procura você. Eu e você temos que ser a referência. E o mundo sem referência, sem eu e sem você, como é que fica? A verdade é que existia um problema diante de Pedro. E eu agora quero entrar no texto, que me parece que Pedro também, ele estava vivendo um problema de incerteza. Aquele que ele tanto lançou a sua confiança, agora está preso. Agora me parece que Pedro assim, e agora como é que vai ser da minha vida? Mas eu vou ver como segue essa situação. E a palavra de Deus vai dizer, queridos, que os planos de Deus continuam seguindo o curso. Porque na verdade, a prisão de Jesus não foi um ato feito por Roma, ou por Caifás, ou por qualquer um desses judeus que prenderam a Cristo. A verdade seja dita, Jesus, ele se entregou em função dos planos de Deus. A verdade é que se você ler o livro de João, lá no capítulo de número 10, versículos 17 e 18, diz assim, olha só, no livro de João capítulo 10, versículos 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, e tenho autoridade para entregar, também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus, ele estava ali seguindo a trajetória, a agenda de Deus, a trajetória de Deus, mas Pedro andava preocupado. Jesus agora está preso, e a situação para Pedro? Vai dizer no texto, no versículo 54, se você acompanhar aí comigo, vai dizer que Pedro acompanha, está lá na parte B do versículo, vai dizer que Pedro acompanha de longe, vai dizer assim, Pedro seguia de longe. Jesus estava preso, a agenda de Deus estava se cumprindo, mas ali estava Pedro seguindo de longe, querido. E o interessante, quem sabe essa pandemia que hoje está cursando, está em curso, é um curso de Deus, para que o homem se aproxime a Ele. Deus está mantendo o curso dele. Por que veio? Porque Deus permitiu essa pandemia. E algumas pessoas falam assim, que Deus o quê? Eu ouvi um rapaz uma vez dizer para mim, que Deus coisa nenhuma, se Deus fosse Deus, ele não permitia essa coisa acontecer. Ué, se Deus fosse Deus também, por que ele deixou o filho dele ser entregue? Tudo está na agenda de Deus, querido. Essa sociedade está na agenda de Deus, a minha vida está na agenda de Deus, a sua vida está na agenda de Deus. Saiba que essa pandemia não pegou a Deus de surpresa. O curso da vida continua, o curso da vida segue, mas como eu me comporto no curso da vida, como você se comporta no curso da vida? O texto vai dizer que Pedro seguia de longe, e aqui muita gente está assim, no curso da vida, caminhando com Deus, mas de longe.
elas não se apresentam como verdadeiros cristãos e ficam de longe seguindo a Jesus. Ontem eu tive uma surpresa bacana. Eu estava lá na minha loja e de lá eu tive que sair e vir para casa. E eu pedi um Uber. E quando eu pedi um Uber, eu entrei nesse carro. E quando eu sentei do lado do rapaz, eu estou vendo os olhos dele. Quando eu sentei, que eu olhei para ele, a minha pergunta para ele foi: você se droga? E ele falou: sim. Eu falei: você se prostitui? Ele: sim. Eu falei: mas hoje você está quebrantado? Ele falou: estou. E eu falei para ele: Cristo quer mudar a sua vida, Cristo quer transformar o seu coração. E ali eu comecei a pregar para aquele jovem, eu comecei a falar do amor de Deus para ele. Eu fui pensando na viagem, e no meio da viagem ele me confessou o seu nome. Eu não observei ali no aplicativo o nome dele, mas ele pôde me dizer o nome dele, e ele falou: meu nome é Anderson Luiz. E quando eu preguei para ele, até o final da viagem, uma viagem de mais ou menos uns 8 minutos, no final eu falei: eu posso orar por você? E ele falou: sim, pode orar. E eu ali levantei um clamor por ele, pedindo a Deus a libertação da vida dele, pedindo que o Espírito Santo falasse no profundo do coração dele. E orei pela vida dele, orei pela família dele. E no final de tudo ele falou: olha, Deus providenciou essa viagem para que eu pudesse ouvir a voz dele. E hoje eu ouvi a voz de Deus. Então, o que é isso, querido? O que nós devemos fazer? Nós devemos nos apresentar. O que vai dizer que Pedro estava de longe, observando a situação. Ele não se apresentou, mas ele ficou de longe observando a situação. Queridos, hoje essa geração precisa de homens e mulheres que se apresentem como verdadeiros discípulos de Jesus. Precisamos de homens e mulheres que se apresentem como verdadeiros chamados por Jesus. Eu não sei se você só está seguindo no meio dessa pandemia de longe. Você fica passando: eu estou enclausurado dentro da minha casa, eu fico dentro da minha casa. Não, querido, está na hora da manifestação dos filhos de Deus. Olha o que diz o livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 18 a 19. Olha o que a Bíblia diz assim a palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós, pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de Deus, querido. Ou seja, o cosmos espera a manifestação dos filhos de Deus. Mas olha o que diz o versículo 18: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, ou seja, o coronavírus tem despertado em nós um momento de tristeza, um tempo de sofrimento, mas saiba que maior e ainda incomparável é a glória que há de ser revelada para os filhos que vão se apresentar diante de Deus. Aleluia. Hoje, querido, o que Deus pede de mim e de você é que nós venhamos nos apresentar. Aquele jovem que estava no táxi, ele precisou ouvir isso. Ele precisou ouvir da palavra de Deus. E olha, era um jovem que ia à igreja, estava afastado da presença de Deus. As pessoas que não se apresentam para Deus, queridos, a verdade é que elas ficam fracas. Elas se entregam à fraqueza, à debilidade humana. E quando vê, ela está distante de Deus. Quando ela vê, ela está longe de Deus. Então o que eu e você devemos fazer no momento dessa pandemia? Devemos nos apresentar aonde estão os atalaias de Deus, aonde estão as bocas de Deus, aonde estão os filhos de Deus. Estão se escondendo, estão se afastando. E sabe o que acontece, querido? Quando nós andamos à distância, quando nós estamos andando distante de Deus, olha o que acontece conosco. Acompanhe comigo. Olha o que acontece conosco. Olha o versículo 55 de Lucas 22. Vento aqui tá. Lucas 22, 55. Olha o que ele disse:
fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Sabe o que acontece, querido? Quando nós estamos seguindo de longe a Jesus, sabe o que acontece com a gente? A gente passa a sentar na roda de escarnecedor. Olha o que aconteceu com Pedro. Diz que ele tomou lugar entre eles. Eles quem? Ele tomou lugar entre aqueles que estavam se escarnecendo do Senhor, aqueles que estavam distantes do Senhor, aqueles que estavam afastados do Senhor, escarnecendo dele. E a verdade é que quando nós estamos andando de longe, não de perto, quando nós não nos aproximamos da cruz de Cristo, nos aproximamos de Deus, a verdade é que a tendência nossa é nos assentar na roda dos escarnecedores. Olha, Pedro vai, diz aqui o texto no versículo 55, Pedro tomou um lugar entre eles, ou seja, Pedro assentou com aqueles que escarneciam do nosso Salvador. E a Bíblia vai mostrar o que Pedro de fato estava acontecendo com ele. Primeiro ponto, ele andou longe. Segundo ponto, ele agora se assenta na roda dos escarnecedores, ficando distante de Jesus. E é verdade, querido, que quando a gente começa a sentar na roda dos escarnecedores, aí algumas coisas vai despertando da nossa carnalidade. Você vai ver que é daí em diante que Pedro começa a ir ao Senhor. É daí em diante que Pedro começa a se afastar do Senhor. E me parece que nesse momento Pedro não se atentou para Salmo 1, verso 1, que diz que não se assente na roda dos escarnecedores. A verdade é que o Salmo de número 1, ele já dizia sobre isso, que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conceito dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Queridos, a verdade que quando nós andamos distante de Deus, afastados de Deus, o próximo passo sempre vai ser a roda dos escarnecedores. E na roda dos escarnecedores, o próximo passo vai ser negar a Cristo. E é o que aconteceu com ele. E aqui Pedro já começa a negar a Jesus. E aí, querido, quando você não se apresenta a ele, você começa a se afastar dos propósitos dele. Pedro agora está distante de Jesus. Pedro agora está sentado na roda dos escarnecedores. E ali, no meio da roda dos escarnecedores, sai a primeira acusação. Olha o que acontece no versículo 56. Uma mulher se levanta e já diz logo para Pedro, olha, assentando, fitando os olhos nele, disse, este também estava com ele. A mulher sabia de onde vinha Pedro. A mulher sabia que Pedro andava com Jesus. A mulher tinha visto Pedro no jardim. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, querido e querida. Você não tem como fugir de Deus. Você, uma vez chamado por Ele, você tem que se submeter a Ele. Porque não adianta andar no meio da roda dos escarnecedores, você vai ser taxado, você não é daqui. Você é de lá. Você pertence àqueles. E a verdade é que Deus, Ele chama a mim e a você para nos apresentarmos diante dEle e diante daqueles que nós devemos falar e pregar a palavra dEle. E aqui mostra que Pedro, ele se omite dizendo, não, mulher, que isso? Qual é a resposta que ele nos dá aqui? A resposta de quem, chamado por Deus, é essa. Ele deveria se apresentar, mas ele não se apresentou. E ele disse aqui no versículo de número 57, mas Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço. De Deus, afastado do projeto de Deus, do propósito de Deus, diante dessa pandemia, cadê você? Cadê o cristão? Cadê o homem de Deus? Cadê a mulher de Deus que foi chamada por Ele? Por que longe de Deus? Por que vivemos longe de Deus? Devemos nos aproximar daquele que nos chamou agora. E diante da roda dos escarnecedores, sabe qual vai ser a palavra, querido? Vai ser pecado em cima de pecado, um abismo chamando do abismo. Pedro longe, Pedro na roda dos escarnecedores, Pedro nega Jesus. E queridos, não está na hora da gente negar a Jesus com as nossas atitudes. Saiba que você nunca vai se parecer com o mundo. Você foi chamado por Deus.
O teu lugar é o caminho de Deus. O teu lugar é se apresentar ao Senhor. Está na hora de você se apresentar aos seus. Está na hora de você se apresentar à sua família. Está na hora de você se apresentar. Heloísa, se apresente ao seu patrão. Diga para ele que você serve a um Deus vivo. Diga para ele que você serve a um Deus poderoso. Olha, você está na hora de se apresentar para a sua família, para se apresentar para o seu marido, para os seus filhos. Você deve se apresentar para aqueles que te cercam e dizer: continua, ou seja, Deus não perdeu o controle de nada. Pandemia, que coisa é essa? Está tudo na mão de Deus, tudo continua nas mãos do poderoso Deus. O fluxo segue, a agenda de Deus continua. A mim e a você cabe o quê? Nos aproximarmos de Deus, anunciarmos o evangelho dos verdadeiros cristãos, acordarem para aquilo que Deus me chamou e te chamou. Um verdadeiro discípulo não consegue se esconder diante do curso da vida, querido. A minha pergunta é: como você será lembrado? Como aquele que negou a Jesus diante do curso da vida, ou que se apresentou como um verdadeiro discípulo, dizendo: não, esse que foi preso, esse que está preso, este é o meu Salvador, ele está indo debaixo do curso da vida. E eu entendo, irmãos, Pedro ainda não havia recebido a descida do Espírito Santo sobre ele. Ele titubeava na sua fé, era um homem sanguíneo, era um homem que era tomado dos seus impulsos emocionais, carnais. Mas Pedro, ele se sentia parte de Jesus. Eu acredito que você também se sente parte. Eu me sinto parte desse Jesus. E querido, não tem jeito. Se você errou, você volta. Se você falhou, você volta. Se você negou, você volta. Mas se apresente no meio dessa pandemia, no meio dessa geração corrupta e mentirosa. Apresente-se como um verdadeiro discípulo de Cristo. Apresente-se como um verdadeiro salvo em Jesus. E querido, que não tinha como se esconder. E o versículo de número 59 vai dizer o seguinte: olha o que interessante aconteceu. E tendo passado cerca de um ano, uma hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. E querido, um galileu, sabe como é que ele pregava? Ele não pregava abrindo a boca. Um galileu, ele pregava com a própria vida. Um galileu, ele era um homem conhecido por alguns fatores. Primeiramente, o modo de interagir. Um galileu, ele era simples no falar. Um galileu, ele era simples na abordagem com as pessoas. Jesus era um galileu, seus discípulos, 90% era galileu, menos Judas. Judas não era galileu, mas os outros 11 discípulos, todos galileus. E aí vai dizer, quando Jesus estava subindo aos céus: e aí, galileus, o que faz olhando para o alto, vendo ele subindo aos céus? Ou seja, todos eram galileus. E ele, um galileu, ele se apresentava mas o modo de falar de um galileu era peculiar a ele. E a minha pergunta é: você que foi transformado por Cristo, o teu modo de falar te denuncia, querido? O teu modo de agir te denuncia como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro discípulo? Porque, queridos, tu pode até falhar na sua forma de falar, de agir, mas uma coisa não vai acontecer contigo. Quem olhar para você vai ver que você foi chamado por Deus. A sua simplicidade, a sua forma de falar vai denunciar quem você é, se você de fato caminha com Ele. E saiba que Jesus, Ele está voltando, querido. E nós temos que ter esse modo de falar assim. Em Mateus 26, 73 vai dizer que eles acusaram: olha, você tem um modo de falar parecido com o dele. Então assim acontece comigo e contigo, querido. As pessoas estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Está na hora de eu e você nos manifestarmos. Não vamos compactuar com o pecado, não vamos compactuar com este mundo, não vamos compactuar com as coisas, com as friezas deste mundo, com a falta de amor deste mundo, com a falta de postura deste mundo, mas vamos estar firmes, anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Fale para a sua filha, Fran, diga para ela:
só Cristo pode transformar a sua vida. Se coloque diante de Deus, o Senhor pode mudar a situação da sua vida. Diga para ela que o Senhor é com ela. Diga para ela que ela deve se curvar a Deus, se curvar ao Senhor. Queridos, é a forma que eu e você temos que ser. Nós somos conhecidos pela simplicidade e pelo modo de falar. E olha, querido, o que acontece? No versículo de número 60, aconteceu algo extraordinário. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Ele nega mais uma vez. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. O canto do galo era a prova que aquele que andava com ele, com Cristo, que na verdade aquele que ele andou, que Pedro esteve do lado, era o verdadeiro Cristo. A verdade que ele não podia negar, a verdade que Pedro, ao negar Jesus, ele entendeu: olha, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter falado essas coisas, eu não podia ter negado a Cristo, porque o galo cantou. É a prova de que de fato segue o curso de Deus. Este é o Filho de Deus, este é o Salvador que deveria de vir ao mundo, este é o Salvador que vai transformar a vida de toda a sociedade. E eu me calei, eu neguei a ele. O galo foi a prova de que Pedro teve a prova de que o Salvador estava diante dele, porque o Salvador havia falado algum tempo atrás para ele: olha, antes que o galo cante, você vai me negar, 3 vezes me negarás. Ou seja, foi a prova, o galo cantar foi a prova de que Cristo, que Pedro andou com Cristo. O que a gente deve fazer ao longo desse tempo, querido? O que eu e você devemos fazer ao longo desse tempo? O que eu e você devemos nos colocar ao longo desse tempo? Pedro por 3 anos andou com Cristo, e o galo foi a prova de que ele era o Cristo Salvador. E ali, querido, vai dizer no versículo 61 que o sabor amargo da negação de Pedro veio em função do choro. Vai dizer aqui no versículo 61: então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos neles, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Ou seja, lembrou-se Pedro de que Jesus era o Salvador. Lembrou-se Pedro de que ali estava, e ele amargou profundamente por ter negado a Cristo. Ele amargou profundamente, olhando, e o olhar de Jesus para ele não foi um olhar condenatório. Já não olhou para Pedro dizendo: aí, ó, não te falei? Eu não te falei que você iria me negar? Não foi isso. Jesus, quando lança o olhar por cima dos ombros e olha, fitando os olhos de Pedro, ele está dizendo: Pedro, tu me negou. Pedro, tu falhou. Pedro, você falha, mas eu ainda tenho um projeto contigo. Pedro, eu ainda estarei contigo. Pedro, eu te perdoo. Pedro, eu quero caminhar contigo. Pedro, eu sei que você vai ser uma pedra, uma rocha. Eu sei que você vai ser minha boca. Eu sei que você vai continuar falando do meu projeto a todos. Ou seja, o olhar de perdão de Jesus para Pedro é este olhar que alcança a minha vida, é este olhar que alcança a sua vida. Saiba, você pode ter negado Jesus, você pode estar longe de Jesus, você pode não ter nesse período de quarentena ter clamado a Jesus, ter orado a Jesus, mas Ele não te olha com olhar condenatório. Jesus ainda te olha com olhar de misericórdia. Jesus ainda diz: eu tenho um projeto contigo, eu tenho algo ainda para a sua vida, eu tenho preparado para você. O fluxo da vida segue. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador. O meu olhar não é condenatório, o meu olhar é de amor sobre você, o meu olhar é de que eu me entrego por você. Eu estou sendo levado por esse guarda agora, Pedro, mas saiba que todo esse projeto é por você, Pedro, e por todos aqueles que você ainda anda de falar, aqueles que você anda de anunciar. Saiba que é por eles, Pedro, que eu estou indo agora a ser entregue. Então, Pedro, mantém-se firme. Pedro, segue nessa tua caminhada, porque eu serei contigo, Pedro. Entenda que o projeto que eu comecei na sua vida não acabou. Aleluia, glória a Deus.
Isso Deus está falando com um olhar para Pedro, e Ele hoje fala para mim e para você. O projeto que eu iniciei na sua vida não acabou. A idade que você tem não é um fator limitador. Essa doença que você acha que está sendo acometido não é um fator limitador. Essa enfermidade que tenta te parar não é um fator limitador. Apresente-se, pois eu vou usar a tua boca diante dos homens, diante de mulheres, diante de pessoas. Saiba disso, meu irmão. Deus só pede de mim e de você que não ande longe, que não ande na roda dos escarnecedores, que não fique distante, nem o negue. Antes, pelo contrário, mantém-se firme, olhando para o autor e consumador da sua fé, pois Ele te chamou e Ele te olha com esse olhar de amor e diz para você: eu estou contigo, Ricardo, eu estou contigo, Renata, eu estou contigo, Carlos, eu estou contigo, Denise, eu estou contigo, Mauro, eu vou contigo, eu vou guardar a sua vida, eu ainda tenho um projeto contigo e eu farei tudo que eu prometi na sua vida. Glória a Deus. Creia nisso, querido, creia nisso, meu irmão. O propósito de Deus é sempre perdoar a nossa caminhada e cumprir o propósito dele. O que eu e você devemos fazer? Nós devemos nos manter firmes, não vacilantes. Nós devemos continuar olhando para Jesus. Somente o olhar de Jesus sobre nós nos fará ver o quanto somos falhos e negligentes ao chamado de Cristo sobre nós. Querido, quando o olhar de Jesus foi lançado sobre Pedro, Pedro viu o quanto ele é pequeno. Pedro viu o quanto ele precisava de Deus. Pedro viu o quanto ele precisava caminhar com Jesus. Somente o olhar de Jesus vai mostrar, nos mostrará quem de fato somos. Vai mostrar o quanto nós somos negligentes, o quanto nós não falamos do amor de Deus, o quanto nós não anunciamos a Cristo. Então, querido, minha querida, saiba que o projeto que Deus iniciou na sua vida não acabou. Pedro, Jesus, quando lançou o olhar sobre Pedro, ele estava dizendo para Pedro: Pedro, eu te perdoo. Pedro, eu estarei contigo. Pedro, eu darei destino à sua vida. Pedro, o que eu comecei em você não acabou. Querido, longe do olhar de Deus, nós assentamos as rodas dos escarnecedores. Longe do olhar de Jesus, nós nos assentamos em meio à fogueira, a fogo estranho, porque ali o fogo que queimava no meio daquela fogueira era fogo estranho. Longe do olhar de Jesus, a gente se assenta com os escarnecedores. Longe do olhar de Jesus, nós olhamos para o mundo, mas próximo do olhar de Jesus, nós olhamos para projetos. Próximo do olhar de Jesus, nós vemos o quanto somos pequenos. Próximo do olhar de Jesus, nós nos submetemos à vontade de Jesus. Então, fique debaixo do olhar de Cristo, fique debaixo dos olhos de Deus, não se afaste, não fique distante, aproxime-se dele em oração, em busca. A minha pergunta é, nesse momento de clausuramento: quanto você orou a Deus? Quanto você buscou a Deus? Quanto você esteve diante de Deus com o seu coração quebrantado, entendendo assim: olha, Jesus, eu preciso de ti? Porque a verdade é, nós falamos assim: ah, não, eu vou seguir a Jesus até a morte, ah, eu vou caminhar com Jesus até a morte, mas os nossos atos mostram quem de fato somos, queridos. E aí precisa com que o Espírito Santo adentre nossos corações e quebranta esta carne que muitas das vezes milita contra o Espírito. Pois longe de Jesus e longe dos seus olhos, você e eu, nós nos assentamos na roda dos escarnecedores. Vai dizer que Pedro espraguejava tudo e todos. Quando falaram para ele: não, você é um deles. E ele disse: espragueja, para com isso, eu não sei quem é esse homem, não sei. Longe dos olhos de Deus, a gente espragueja aqui. Longe dos olhos de Deus, sabe o que a gente faz? A gente comete erros profundos. Longe dos olhos de Deus, a gente começa a sentar na roda de quem não presta. E o que você e eu devemos fazer no meio desta crise que assola o nosso país? O que eu e você devemos fazer? De repente você vai me dizer: pastor, o que eu devo fazer nesse momento? Querido, o que eu devo fazer, o que você deve fazer, é não fazer como Pedro, ficar longe dos olhos de Cristo.
é ver esse olhar de misericórdia e falar assim: eu tenho que me apresentar a este mundo, eu tenho que me apresentar como um verdadeiro cristão, eu tenho que orar por pessoas, eu tenho que pregar o Evangelho. Eu ontem tive a oportunidade de pregar para o Anderson Luiz, orei por ele, mas agora está na hora de eu e você anunciarmos o Evangelho, ser auxílio na vida de alguém. Nós temos que fazer algo por pessoas, nós temos que agir por pessoas. No meio do isolamento nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus para ajudar pessoas. De que forma? Orando, pregando, anunciando, falando do amor de Deus. Você é uma boca de Deus. Você é a boca de Deus. Não faça como Pedro, no meio do ímpio, ao invés de pregar, ao invés de anunciar. Olha, depois que o galo cantou, sabe o que Pedro deveria fazer? Era falar assim: olha, aquele ali verdadeiramente é o Cristo, Filho do Deus vivo, pois ele me falou isso, isso e isso. Mas sabe o que Pedro teve que fazer, querido? E eu espero que você hoje faça, e eu também devo fazer. É chorar amargamente o nosso pecado. Olha os versículos 62, o que acontece? Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que eu devo fazer, o que você deve fazer, se você não tem sido uma pessoa que se apresenta diante de Deus, se antes o teu prazer era na roda dos escarnecedores, se antes o teu prazer tem sido fazer feito piadinhas, se você tem falado coisas, meu irmão, minha irmã, esse momento é um momento de oração, esse momento é um momento de sermos, nos apresentarmos. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho, eu sou filho, nós fomos chamados como discípulos, verdadeiros discípulos. Vamos nos apresentar a essa nação no meio dessa pandemia, vamos pregar no meio dessa pandemia, orar no meio dessa pandemia, vamos buscar arrependimento no meio dessa pandemia, vamos nos aproximar de Deus. É isso que eu e você temos que fazer. Glória a Deus. Não podemos crucificar ao Cristo com os nossos atos, não podemos crucificar a Ele, não podemos ficar longe, vivendo longe dos olhos dele, querido, longe dos olhos de Cristo. Eu e você só podemos fazer uma coisa: crucificá-lo novamente. Mas próximo de Cristo, nós nos tornamos discípulos. Peça a Deus misericórdia. Olhe, porque o olhar de Cristo sobre você é um olhar de Pai, e Ele vai dizer para você: meu filho, eu sou capaz de sarar a sua vida, eu sou capaz de perdoar os seus pecados. A minha morte na cruz não foi em vão, não foi em vão. Eu me entreguei na cruz para fazer de você um verdadeiro discípulo. Então, irmãos, qual deve ser a sua postura diante dessa sociedade e diante desta pandemia? A pandemia vai continuar. Verdade. Né? A pandemia vai continuar. Eu vou sair daqui a pouco daqui e provavelmente com o telefone, minha televisão, eu vou ouvir sobre a pandemia. Mas qual tem sido a forma que eu me apresento diante desta pandemia? Qual tem sido a forma que você se apresenta diante desta pandemia? Qual tem sido a palavra deixada sua a quem te cerca? Seus parentes, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, as pessoas, seu irmão, sua irmã, seus tios, seus primos. Você tem sido uma pessoa que tem falado do amor de Deus, ou você tem se omitido e ainda se metido no meio da roda dos escarnecedores, deixando a Deus de lado? Hoje eu quero orar por você. Hoje eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, mas eu quero orar especificamente por você. Você que no meio deste momento tão difícil não tem sido uma boca de Deus, não tem sido uma voz ativa no meio deste mundo tão difícil. Você que tem ido ao mercado e quando as pessoas comentam, olha, a pandemia, aí você, primeira coisa que tu fala, me dá álcool em gel. Primeira coisa que tu fala é, me ajuda aí, me dá chega para lá, ó, não chega perto de mim, né? E você entra no fluxo do mundo e chega
Você é o atalaia de Deus. Tu é a boca de Deus. Como que nesse momento, no meio do mercado, da padaria, da farmácia, você não se apresenta? Está na hora de você se apresentar. Está na hora de você se mostrar quem de fato você é. Chegou lá na fila do banco amanhã, querido, vai lá buscar aqueles 600 pratas que o governo está dando. Chega lá e fala. Fala mesmo do amor de Deus. Mostra, se apresente. Mostra para este mundo que ainda há filho de Deus nessa terra. Mostra que ainda há uma ligação dos céus com a terra, que você é a boca de Deus a falar a esta nação. Mostra para esse povo que ainda existe quem clama pelo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, para quem clama o Deus que foi cravado no madeiro, mas que ressuscitou no terceiro dia, foi jogado numa tumba fria, mas ele não ficou lá, nem ali permaneceu, mas ele foi, visitou a morte e disse para a morte: ó morte, onde está sua força? Onde está seu aguilhão? E tomou a chave da morte e mostrou-se que ele está vivo eternamente. Amém. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus, ele tem as regras do mundo em suas mãos. Creia que o Senhor está contigo. Creia que você não é um ser normal, você é um ser do outro planeta, querido. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia vai dizer que nós estamos aqui, nós somos peregrinos, estamos aqui passando nessa terra. Então, querido, como eu e você vamos passar aqui nessa terra, no meio dessa pandemia? A minha palavra é: quem hoje as pessoas podem procurar? Será que um vizinho seu pode bater na sua porta e dizer: por favor, me ajude, por favor, ore pela minha família? Olha, querido, nós nunca ouvimos falar de tantas pessoas hoje querendo se aproximar de Deus, e o momento está pronto, os campos estão brancos, está na hora dos filhos de Deus se manifestarem. Nós podemos sair desta pandemia melhores, nós podemos sair do meio desta guerra melhor, nós podemos sair do meio desse momento difícil como novos cristãos, pessoas novas, cheias do poder de Deus, cheias da unção de Deus, preparados por Deus. Que é o mesmo que você tem na sua casa. Ore com seu marido, ore com seu filho, ore, faça reunião em família, ore em família. Está na hora das famílias se reunirem, está na hora das famílias orarem, está na hora de nós prepararmos uns aos outros, está na hora de nós buscarmos uns pelos outros, está na hora do pai orar pelo filho, o filho orar pelo pai, o pai orar pela mãe, a mãe orar pelo filho, o tio, a tia, a sobrinha. Está na hora de nós nossos entes queridos e falarmos para eles: este é o momento. Eu estou aqui como um atalaia, como um profeta, como um homem de Deus, e falo para você: está na hora de você se aproximar de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seja você, querido, um homem, uma mulher cheio da presença de Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus use a sua boca. Não deixe que os seus entes se percam. Não deixe que o seu marido, que o seu filho, as pessoas que você ama, fiquem distantes da palavra de Deus. Antes, pelo contrário, anuncie o Evangelho, anuncie a palavra, anuncie as boas novas. Diga que Cristo está vindo para buscar a sua igreja. Mostre para eles que Jesus ainda é o melhor caminho para libertar e transformar a vida deles. Essa noite, a palavra que fica é essa: quem somos nós no meio desta crise? Somos os filhos de Deus? Ou somos aqueles que caminham longe de Cristo, se assenta na roda do escarnecedor e com ele comunga, né? Sentar na roda do escarnecedor é amanhã você, dentro do mercado, com as mentiras que o diabo está dizendo. Essa pandemia vai matar todo mundo, 80% do mundo vai ter coronavírus, todos vão morrer, vai morrer metade da população. Irmãos, está na hora da igreja se levantar, está na hora da igreja dizer: olha, nós estamos aqui e nós somos a última porta a se fechar para este mundo. Nós ainda estamos aqui como a boca para pregar e dizer: este mundo tem jeito, e eu sou a porta que Cristo colocou neste mundo, para que antes de cabeça erguida, pois o Rei da Glória passa por mim e entra nesta geração. Aleluia. Essa geração precisa provar o meu Jesus, o teu Jesus. Essa geração precisa ver que sobre a sua vida
Você não está longe de Deus. Você não está distante do Senhor. Essa geração vai ver que você veio aqui e não veio só de passagem. Você não está somente de passagem, mas você está aqui para chamar de verdadeiro cristão. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame graça na sua vida. Que amanhã você saia deste mundo e anunciando e dizendo: olha, ainda há esperança para aqueles que creem em Deus, para aqueles que têm fé em Deus, para aqueles que acreditam no chamado do Senhor, para aqueles que acreditam na palavra de Deus. Ainda há fé, ainda há esperança. Eu não tenho medo da morte. A morte para mim é o início de uma nova vida, porque eu sei que o meu Redentor vive e por certo me levará, e ainda tem algo maravilhoso e glorioso para mim na glória. Seja tu a boca de Deus. Não permita que ninguém, todos que se achegarem a ti, ouça. Não fique na fogueira das mentiras. Não fique na fogueira das mentiras. A fogueira das mentiras dizia que Jesus era um malfeitor, tinha que morrer. Mas para os verdadeiros discípulos, Ele é o Cristo Salvador, que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa esperança. Nada é mais forte que o nosso Deus. E as rédeas do mundo, essas sim, estão em suas mãos. Creia nisso. Vamos orar nessa noite. Vamos pedir a Deus que Deus visite esta nação, que Deus assuma o primeiro posto da vida do nosso presidente. Vamos pedir a Deus que Deus assuma o primeiro posto na vida desse povo. Que as pessoas ainda vejam que ainda tem marcos aqui, ainda há pessoas que anunciam sim, há referência nessa terra sim. Essa referência sou eu e você. Eu e você somos a referência para este mundo. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: não, ali vai um verdadeiro cristão, ali tem um cristão que fala do amor de Deus, ali tem uma pessoa que eu posso pedir uma oração, ali tem uma pessoa que vai orar pela minha casa, pela minha família, e certamente eu receberei de Deus algo novo. Aleluia. Seja você a porta pela qual as pessoas encontrarão a Cristo, o Salvador. Vamos orar por essa nação, vamos orar pelos nossos irmãos, vamos orar por você, quem sabe você que está distante de Deus, quem sabe você que está se sentando nas rodas dos escarnecedores da vida, quem sabe você que está longe dos olhos de Deus. E longe dos olhos de Deus, longe dos olhos de Deus a gente nega ao Senhor, mas perto dos olhos dele nos tornamos verdadeiros discípulos. Vamos caminhar nessa vibe, vamos estar juntos nessa caminhada, vamos provar quem somos nós. A igreja de Nova Vida de Bangu está comigo, amém? Amém? Amém. Estamos juntos nisso aí, nesse mistério? Amém. Diga amém aí. Isso aí, Fran, isso aí, Ruth. Deus abençoe vocês. Ana Paula, que Deus abençoe vocês. Saiba que Deus, Ele nos chama para algo novo. Essa caminhada, ela tem propósito. E qual o propósito? Anunciarmos a Cristo, falarmos do seu amor e falarmos quem de fato somos diante do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos orar, vamos clamar ao Senhor nessa noite. Eu vou pedir a você que está na sua casa, você nessa noite, tu vai orar a Deus. Eu não sei se você tem investido tempo em oração, eu não sei se você tem investido tempo, mas nesse momento eu vou te pedir que você une-se a mim e aos meus irmãos aqui presentes, e possamos juntos orar por esse país, orarmos para que se levante verdadeiros atalaias, homens e mulheres de Deus, cheios da presença do Senhor, e que façam toda a diferença nessa nação. Olha, queridos, eu espero que coisas grandes venham aí sobre a nossa nação. Nada pode parar essa nação é rica, essa nação é abençoada, essa nação é a bênção de Deus.
E não vai ser nenhum vírusinho que vai parar a gente, não. Vamos continuar anunciando e pregando. O fluxo segue. Deus continua com as rédeas do mundo em suas mãos. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos orar nessa hora. Peço a você, feche seus olhos aí na sua casa e ore comigo. Me ajude nesse momento a orar pelo nosso país, para que Deus levante verdadeiros discípulos e atalaias nessa terra. Senhor Deus e Pai, grato estou nesta noite, pois, Senhor, não quero andar de longe como Pedro andou, não quero me assentar à roda de escarnecedor como Pedro sentou, mas eu quero ver aquele olhar, aquele mesmo olhar que o Senhor lançou sobre Pedro, que o Senhor possa lançar sobre as nossas vidas, que o Senhor possa lançar sobre esta geração que se levanta aqui em Bangu, esta geração de homens e mulheres e jovens que clamam a Ti nesta noite, que invocam o Teu nome nesta noite, que chamam Deus dos céus, que habitam os céus, mas que também habitam o coração do humilde e quebrantado, o Deus que opera milagres, o Deus que é vivo, o Deus que é poderoso, o Deus que é santo, o Deus que é glorioso nos céus e na terra, o Deus que está sentado no alto sublime trono, mas os seus pés estão aqui na terra. Ó Deus, Criador de todas as coisas, nós viemos Te buscar nesta hora, juntamente com esta igreja. Eu quero invocar o Teu nome, eu quero Te pedir, ó Deus, levante nessa nação verdadeiros homens e mulheres, cheios da Tua presença, que não negam o Teu nome, mas que profetizam, que seguem firmes, buscando a Tua face. Senhor, em nome de Jesus, afasta, Senhor, os Teus discípulos, os Teus filhos, das rodas de escarnecedores, afasta os Teus filhos, Pai, de falarem mentira e de negarem o Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar como a boca profética nesta geração. Nós queremos nos apresentar como a boca para pregar o Evangelho, para dizermos a este povo, a esta nação, no meio dessa pandemia, que ainda há jeito, o Senhor ainda é a salvação, o Senhor é a porta para que pessoas se acheguem aos céus. Ó Deus, ainda há esperança para aquele que Te busca. Ah Deus, o Senhor é a nossa força. Ó Deus, nesse momento eu Te peço, visite a vida desse meu irmão que está fraco, cansado, está longe de Ti. Ó Senhor, aproxime ele de Ti. Ó meu Pai, que em nome de Jesus ele possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e que o Senhor possa fazer uma linda obra nesse coração. Levante, Senhor, levante este homem, esta mulher, Senhor, que nós possamos pregar na faculdade, que possamos pregar nas ruas, na fila do banco, ó Deus, no sacolão, no mercado, na farmácia, na padaria. Vamos anunciar o Evangelho até que o Senhor venha buscar a Tua igreja. Ó Deus, levante verdadeiros atalaias, Senhor, levante verdadeiros pregadores do Evangelho, levante a Tua igreja, Senhor, desperta a Tua igreja. A Tua igreja nunca mais será a mesma depois desse momento em que estamos passando. Ó meu Pai, em nome de Jesus, aqueça o coração dessa Tua igreja, aqueça o coração dos verdadeiros filhos, aqueles que Te buscam, aqueles que Te amam, aqueles que querem estar próximo de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia, Senhor, daqueles que se reúnem neste lugar. Ó Deus, Te pedimos a Tua bênção sobre nós, que a Tua mão poderosa possa conduzir-nos de forma gloriosa. E Senhor, em nome de Jesus, perdoa os pecados dessa igreja, perdoa as falhas do meu irmão, da minha irmã e os meus também, meu Pai. E eu Te peço que no nome de Jesus cumpra o Teu projeto, cumpra o Teu propósito, que o projeto do Senhor siga, que a agenda do Senhor prossiga e que possamos ser parte da Sua agenda, que possamos ser a Tua boca. A última porta a se fechar vai ser a que os filhos de Deus anunciarão e proclamarão a vinda dos Messias, a vinda do Salvador, a vinda daquele que vive e reina para todo sempre. Ó Pai, eu Te agradeço, eu Te louvo. Abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe o lar de cada um deles. Que esta noite seja uma noite promissora, que eles venham ter, Deus, uma sexta-feira abençoada, e que um sábado também, ó Deus. Oh
Deus, eu quero te pedir por esta nação. Senhor, toma a vida do nosso presidente em tuas mãos. Toma a vida deste homem, Senhor, dê forças. Fortaleça os ombros, os braços, as pernas. Tenhas misericórdia do Jair Messias Bolsonaro. Livra ele de todo mal, ó Deus. Senhor, se o Senhor que tem levantado este homem sobre esta nação, eu te peço, ó Deus, fortaleça os seus ombros, fortaleça os seus braços e prepare este homem, meu Pai. Senhor, se a peleja é grande, fortaleça essa nação, ó Deus. Levante verdadeiros adoradores, levante verdadeiros guerreiros nesta nação, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, visite a Câmara dos Deputados, Senhor. Faça uma faxina naquele lugar, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, através do teu Espírito, que o Senhor possa fazer, Deus, algo extraordinário naquele lugar. Eu te entrego os senadores, ó Pai, que o Senhor tome os senadores em tuas mãos, tome esses homens em tuas mãos, Senhor, que toda mentira caia por terra, que todo mal caia por terra, agora em nome de Jesus. Não permaneça, Deus, o espírito de hipocrisia, de mentira, que quer se levantar contra o povo. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, caiam por terra agora os inimigos desta nação chamada Brasil, e que a mão do Senhor esteja sobre esta nação. Ó Pai, eu sou grato a Ti, pois eu sei, Senhor, que nós estamos entregando a quem de direito, que é o Senhor, e o Senhor há de cuidar das nossas vidas. Ó Pai, eu te agradeço, eu te louvo, abençoa-nos, fortaleça-nos, e que a Ti, Senhor, obrigado em nome de Jesus, e que todos digam amém. Irmãos, deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu acredito que vocês lembram da palavra da virada do ano. Nós pregávamos aqui em 2 Crônicas 7,14. Eu preguei no dia 31 de dezembro do ano passado, mas eu falei desde o versículo 11 até o 16. E me parece que essa palavra está permeando a nação. O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, devemos fazer isso, tá? Eu peço a você, se humilhe, ore, busque a verdade, busque a Deus. Aquela palavra que foi entregue no dia 31, eu não sei se você se recorda, mas eu falei naquela virada, que a palavra iria ser para o ano todo. E eu ouvi uma palavra muito interessante do Jean, aqui, né, através do Carlos, se eu não me engano, falou que enquanto todas as igrejas por aí, ou muitas igrejas por aí, estavam fazendo lista do que Deus iria dar no ano todo, nós falávamos que nós tínhamos que nos humilhar e orar e buscar a face do Senhor, que nós sabíamos que iria acontecer coisas pesadas no nosso país. Então louvado seja Deus. Eu não queria que fosse assim, mas se Deus falou para a gente obedecer. Então vamos orar, irmãos, vamos buscar a Deus, vamos clamar ao Senhor, que eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Não podemos perder a oportunidade de sermos a boca de Deus e de falarmos sobre o reino de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. E eu quero saber quem está conosco aí: Guilherme, Carlos Henrique,